paz de Cristo a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal Fala Denão para mais uma aula da EBD. O que você vai encontrar aqui? Comentários para ajudar na sua aula, para a capacitação do professor, dos veteranos, daqueles que estão chegando agora, para uma melhor compreensão da aula. Você vai encontrar aqui também grupos no WhatsApp, onde temos professores de todo o Brasil e do exterior, onde compartilhamos conhecimento, fotos, vídeos e material relacionados à EBD. Você vai encontrar aqui também o material em PDF. Eu escrevo assim, ó, no papel, que eu gosto de escrever ainda à mão, mas eu digito tudo, tá certo? E salvo em PDF e mando para você distribuir para outros professores, para os seus alunos. Isso cria uma maior interatividade com a aula e algo extraordinário. Todas as aulas a partir de hoje terão dinâmicas, isso mesmo, dinâmicas que ajudam na melhor compreensão do ensino. Afinal de contas, não basta só falar, muitas vezes é preciso mostrar para que as pessoas compreendam melhor, tá certo? Vamos então a mais uma aula da EBD. Roda a vinheta. A paz de Cristo a todos, sejam muito bem-vindos à aula 14, final do trimestre. Deus abençoe você que está se descobrindo e se redescobrindo como professor. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe também todos os envolvidos com a EBD. Professores, superintendentes, coordenadores, pastores, dirigentes, todos. Deus abençoe a sua vida. A você como eu, leciona há décadas na EBD. Deus abençoe você também. Lembre-se, sempre é tempo de se redescobrir, tá certo? Esse canal tem sido bênção para você, então é muito importante que você inscreva-se no canal, dê like, porque o like faz o YouTube entender que as pessoas gostam do nosso canal e querem mais material. Aqui não tem só materiais da EBD, aqui tem materiais para relacionamentos, sobre sexualidade, sempre numa linguagem bíblica e assembleana. Eu sou assembleano da gema, irmão, tá certo? Uma linguagem jovem, mas sempre mantendo ali a nossa doutrina, sempre mantendo ali a nossa identidade, tá bom? Que Deus abençoe então a sua vida, compartilhe com todo mundo. Esses vídeos não são apenas para professores, é para todo mundo, é para os alunos também, tá certo? Os nossos vídeos são rápidos. A nossa ideia aqui é preparar você ou ajudar você a preparar a sua aula, tá certo? O professor não copia a aula do outro professor, ele agrega valor à sua aula com outros mecanismos e outras ferramentas que ele encontra em outros professores. Nós estamos aqui, entre outras coisas, com dinâmicas e tal, para mostrar a você como dar a aula, para você desenvolver aí a sua própria aula, tá certo? Vamos então à lição 14, nesse trimestre fantástico na classe de juvenis, falando sobre queda e redenção. Não vou falar sobre o encerramento de EBD aqui nessa aula, por quê? Porque não dá para fazer encerramento do trimestre na aula 14. Então, a minha ideia é o que eu vou fazer, eu vou preparar o encerramento do meu trimestre no próximo mês, dentro aí do mês de outubro. Eu vou reservar um horário, um dia, para a gente ter lá 3, 4 horas com esses adolescentes, fazer brincadeira, dinâmica, gincana, torta na cara, perguntas e respostas, fazer um aulão sobre queda e redenção. Vai ser muito bacana, eu vou mandar as fotos para vocês, eu vou gravar para vocês, vai ser muito legal, mas fora. Porque se você for encerrar o trimestre no dia da última aula, você não faz nenhuma coisa nem outra. Você nem dá a última aula e nem encerra o trimestre, tá bom? Essa é a minha ideia. Bom, lição 14, classe de juvenis, desenvolvendo a sua salvação. Os objetivos: aprender que é necessário operar a nossa salvação. Entender o que isso significa. Conhecer quais são as marcas de um legítimo cristão que vive de modo digno de sua salvação. O Todo-Poderoso optou por nos dar o livre-arbítrio, pois ele não queria escravos ou brinquedos, mas sim um relacionamento profundo e verdadeiro com suas criaturas. Pela mesma razão, a salvação não é imposta. Há uma parte nesta dinâmica que depende também de nós, de nossas escolhas. Não apenas de palavras, mas acompanhada de nossas ações. Então, Deus não quer escravo, Deus quer filho. Escravo serve por obrigação. Filho serve por opção, por escolha. João 3,16, porque Deus amou o mundo
de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo... Então, a salvação está disponível para todas as pessoas, mas ela é recebida por todo aquele que nele crê. Ou seja, que escolhe, que opta, que abre o coração para que Jesus faça morada, que recebe a salvação na sua vida. Então, o que nós vamos entender aqui hoje é que desenvolver a salvação não tem nada a ver com manutenção de salvação, gente. Certo? Então, da mesma maneira que nós refutamos a ideia de que uma vez salvo, salvo para sempre, né? Que a pessoa, aceitou Jesus, acabou, já era, pode fazer o que quiser, está salvo. Não é assim que funciona. Nós também entendemos que a salvação, como sacrifício, aquilo que Cristo fez por nós, o sacrifício é completo. Agora, uma vez salvo, uma vez tendo entregue a vida a Cristo, nós precisamos viver de acordo com a salvação recebida. É isso que significa desenvolver, operar a salvação. Então, e como a gente faz isso? Quanto mais desenvolvemos o fruto do Espírito, mais nos parecemos com o Pai. Tópico 1. Queda e redenção. Após estudarmos a história da queda e redenção da humanidade, cabe nos olhar também para a nossa própria história. A herança do pecado original de Adão e Eva não justifica as nossas próprias quedas. Então, veja, ele fala aqui, ainda que você seja filho de crente, nascido e criado na igreja, se não nascer de novo, não verá o reino dos céus. Então, algumas perguntinhas aqui para que a gente possa entender aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Então, eu faço sempre essa pergunta, né? Como se você estivesse na sala de aula e o aluno perguntando, porque eu sempre uso esse método. Eu tenho que perguntar para mim mesmo. Eu sou curioso, então eu pergunto para mim mesmo, né? Então, a Bíblia diz, importa-vos nascer de novo. Por que eu tenho que nascer de novo? Né? Eu tenho que nascer de novo, por quê? Porque por Adão o pecado entrou e passou a todos os homens. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 5:12. Da mesma forma, como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O caso é tão grave, tão sério, que Davi, Salmo 51:5 diz assim, que ele foi concebido em pecado, que a mãe dele o concebeu em pecado. É como, para a gente ser bem ao extremo aqui, com muito cuidado, mas quando uma mulher descobre que está grávida, no ventre dela está nascendo um pecador. Por quê? Porque a semente de Adão passou a todos os homens, e com esta semente também o pecado. Então por que eu tenho que nascer de novo? Porque como ser humano e descendente de Adão, eu nasço herdando o pecado. Eu tenho em mim a semente do pecado. Tá certo? Eu tenho em mim a semente do pecado. O que significa nascer de novo? Primeiro, compreensão do Evangelho. Por isso que a Bíblia diz assim, ide por todo mundo, pregai. Em Mateus 28:19. Ide pregai, ensinando-os a guardar todas as coisas que você tem mandado. Então, a pregação do Evangelho é fazer discípulos, é ensinar para que as pessoas possam compreender. Por isso que eu estou dizendo que eu vou pegar um horário mais tranquilo, um sábado à tarde, ficar com eles 3, 4 horas falando só sobre esse trimestre. Eu vou aproveitar, fazer um baita de um resumão, mas usar alguns mecanismos para que isso... Porque isso aqui é doutrina pura, meu irmão. Isso é leite com farinha. Então, primeiro, compreender o Evangelho. Segundo, reconhecer. Reconhecer o quê? Que eu sou um pecador. Que eu preciso de um Salvador. Não interessa quão bom uma pessoa seja, quão justa ela pareça. É conversão. Mudança de rota. E aqui eu tenho alguns textos. Romanos 6, de 11 a 14. Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-os pela renovação do vosso entendimento. Efésios 2, de 1 a 8. Efésios 4, 17, 32 e 1 João 2,15. Não ameis o mundo nem o que no mundo há. Então é muito importante você pegar essas referências e fazer painéis no computador. Eu vi uma irmã de São Paulo, a irmã Érica, ela faz
tudo à mão, com uma letra muito bonita. Eu não tenho uma letra bonita, até por isso que eu não uso lousa aqui, mas na classe sempre tem alguém. Então é muito importante isso. Inclusive, no próximo trimestre eu estou preparando uma mudança na forma de ensinar na escola, lá na minha sala, movido pelas fotos que a gente recebe das classes aí, né? Então eu estou aqui também para trocar informações, tem muita gente boa aí. Então, o que é nascer de novo, né? Compreender o evangelho, se arrepender, reconhecer o pecado e aceitar a Cristo. Reconhecer não é o pecado do dia a dia, mas reconhecer que o homem é pecador e como pecador ele precisa de um salvador, né? E aqui é muito importante isso. Ser filho de crente não faz de ninguém salvo. A salvação é uma experiência pessoal. E aqui cabe uma pergunta na sala de aula muito pertinente. Você é salvo? Você tem certeza de sua salvação? Como ter certeza de sua salvação? Primeiro, crendo, entendendo, compreendendo que é um pecador, crendo em Cristo Jesus como seu Salvador, o recebendo no seu coração e crendo no sacrifício, crendo que pela graça você é salvo. A maior certeza de fé é a própria certeza, é a própria fé. Você precisa crer que o ser humano precisa de um Salvador, que esse Salvador é Cristo Jesus, você o recebeu na sua vida e que agora por ele você é salvo. Pronto, você é salvo em Cristo Jesus. Como ter certeza de minha salvação? Olhando para si mesmo e para suas atitudes. 1 João 3, de 1 a 9, vai mostrar que o salvo, portanto o filho de Deus, ele não vive mais na prática habitual do pecado. Ele se afasta do pecado. 1 João 2,1, quando peca, pede perdão. Então, olhe isso e tenha certeza que você é salvo na pessoa bendita de Cristo Jesus. Ele coloca aqui também a redenção para os obedientes. As Sagradas Escrituras nos mostram que mesmo Jesus sendo Deus, se esvaziou de sua glória e em forma humana, ainda que como filho aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Portanto, não basta apenas conhecer na teoria o plano da salvação ou o plano da redenção. A exemplo de Cristo, é preciso evidenciá-la e desenvolvê-la através da obediência ao Pai. Por isso que o texto é muito forte. Rasgai o coração e não as vossas vestes. Ou seja, Deus espera de nós uma mudança real, interior, profunda. Uma mudança que cause transformação. Uma mudança interior tão radical que ela seja externada a ponto das pessoas verem essa mudança, verem, sentirem essa transformação. Então, salvação não é teoria, é vida, é experiência. Desenvolver a salvação é passar a viver uma vida compatível com a salvação recebida, pois é impossível nascer de novo e não mudar a identidade, a atitude e o comportamento. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Colossenses, capítulo 3 e versículos, acho que o 2 e o 3, deixa eu achar aqui, Colossenses 3. Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas, pois morrestes. Olha que contrassenso, ó. Pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo. Mas você não morreu? Isso. Morri para o mundo, morri para o pecado. E a minha vida? Né? Então, quando a gente aceita Cristo, morre para o mundo e vive para Deus. E ele diz, a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. O caminho do cristão, a transformação deve continuar existindo, de glória em glória, porque assim é o caminho do justo. Vai brilhando, 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 até ser um dia perfeito. Então, o que nos garante a salvação não é ter cartão de membro, não é ir para a igreja, não é participar de um grupo, não é cantar no grupo, não é fazer um solo, mas sim o que garante que estamos salvos ou que somos salvos é esta mudança que ocorre todos os dias da nossa vida. Tá certo? É esta mudança, é este abandono da prática habitual do pecado. Se converter é voltar-se diariamente para Deus. Isso significa escolher todos os dias viver longe do pecado. E quando pecar, buscar imediatamente o perdão. Paulo fala algo muito sério
em Romanos 7:24, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aquilo que eu quero fazer eu não faço, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ou seja, Paulo tinha exata percepção do que ele era como homem, miserável e pecador. Gálatas 5:16, 17 diz que há uma briga, uma luta dentro de nós entre carne e espírito. E João deixa claro em 1 João 2:1, não peque, mas se pecar, você tem um advogado. Então, o caminho do cristão é viver uma vida que agrade a Deus. Não combina com quem nasceu de novo e é salvo continuar a pecar. Assim como não combina pecar e não se arrepender. Como assim? Porque mesmo tendo aceitado a Cristo, mesmo sendo salvo, a natureza pecaminosa ainda está em nós. Por isso é uma luta diária. Isso que é desenvolver a salvação. É literalmente matar um leão por dia. É literalmente vencer uma luta contra a carne todos os dias. Tá certo? E a carne não quer perder essa luta. Então, até morrermos, até arrebatamento, ela continua tentando nos induzir, nos conduzir ao pecado. Então nós temos que lutar, fortalecer o nosso espírito com a palavra de Deus para vencer essa batalha. E quando não vencermos, devemos correr para pedir perdão, porque Ele perdoa. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Desenvolvendo a salvação. A palavra de Paulo aos Filipenses para que desenvolvam a salvação com temor e temor ressoa hoje também para as nossas vidas. Estudiosos do original grego explicam que esse verbo operai tem o sentido de trabalhar até a consumação. Aceitar a Cristo é como se matricular numa universidade. A matrícula é só o começo. Se a pessoa for lá e se matricular e ela não estudar, e ela não fizer prova, ela se forma? Não! Mas ela já está matriculada. Ela está, mas ela nunca vai se formar. Assim é a salvação. O aceitar a Cristo é só a matrícula. Cada etapa, cada prova, cada dia nos traz experiências novas e transformadoras. Tá certo? Então, 2 Timóteo 3, de 14 a 17. Pedro 2, de 1 a 3. Vamos ler aqui. 1 Pedro. Deixa eu só ver aqui. 1 Pedro. Vamos ver aqui no nosso... mas é 1 Pedro mesmo. 1 Pedro 2, de 1 a 3. Portanto, livrando-vos de toda malignidade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência, desejai o puro leite espiritual, como crianças recém-nascidas, a fim de cresceres por intermédio desse alimento para a salvação, se é que já provastes que o Senhor é bom. Então, quem já provou que o Senhor é bom, ele cresce, ele deseja o alimento espiritual. Então, do que está falando desenvolver a salvação? De maturidade espiritual. Pelos frutos se conhece a árvore. Pela mesma maneira que se espera que uma árvore frutífera produza os devidos frutos, o povo de Deus deve produzir boas obras. Não há lógica em pessoas que, embora se autodenominem cristãs, vivam de forma incompatível com isso, em nada semelhantes a Cristo. Então, eu disse, acho que na outra aula, que é incompatível alguém que não nasceu de novo produzir o fruto do Espírito. Como é incompatível alguém que nasceu de novo não produzir. São coisas incompatíveis. Então, como eu sei que eu sou salvo? É uma pessoa que produz fruto do Espírito. Então, a palavra cristão, no grego, e aqui ele fala de alguém que pelos frutos se conhece a árvore, não é? Está falando de autenticidade. Quando Jesus olhou para a figueira, Jesus ficou irritado. Por quê? Porque a figueira tinha folhas e não tinha fruto. E a ideia sempre é o seguinte: a figueira primeiro dá fruto, depois vem as folhas. Então, quando você olha para uma figueira e vê folhas, você automaticamente entende que lá tem fruto. Jesus chegou lá, não tinha, só tinha folhas. Tem cristão que é apenas folha, ele não gera frutos. E aí tem uma coisa muito interessante que tem a ver com identidade, com autenticidade. A palavra cristão no grego significa pequenos cristos. Ou seja, quem olha para um cristão tem que enxergar Cristo. Quem escuta o cristão tem que escutar Cristo. Quem ouve o cristão tem que, enfim, as pessoas à sua volta devem identificar, não pelo que a gente diz que somos,
Elas não devem nos identificar porque a gente diz que é cristão. As nossas atitudes devem demonstrar que nós somos cristãos. 1 João 2:6 diz assim a palavra de Deus: quem declara que permanece nele também deve andar como ele andou. Então as pessoas precisam identificar no nosso viver a pessoa de Cristo. E essa pergunta: as pessoas estão enxergando Cristo em nós, em nossas palavras, em nossas atitudes? O pior tipo de cristão é aquele que age diferente da fé que professa. É como uma árvore sem fruto, ou pior, como uma árvore cujos frutos que deveriam alimentar matam. 2 Timóteo 3:5. Tendo aparência de piedade, negam a eficácia dela. Tendo aparência de cristãos, com suas ações, negam a sua fé. Isso é sério, isso é complicado. Vivendo de modo digno da salvação. A palavra de Deus deixa claro as marcas de um legítimo cristão, verdadeiramente grato por sua salvação, em Gálatas. E aí ele vai falar aqui dos frutos do Espírito. Se você necessita desenvolver mais esse fruto do Espírito, clame ao Senhor. Ele está contigo para te ajudar nas suas fraquezas e te fortalecer. Então, o que significa isso, viver de modo digno da salvação? Ser uma cópia autêntica de Cristo na terra. A autenticidade é a marca que dá ao documento a certeza de que é fiel ao original, igual ao original, em semelhança e forma. Mas só produz fruto quem está ligado à árvore, ao tronco central. Então, o cristão precisa produzir o fruto do Espírito. Para produzir o fruto do Espírito, precisa estar ligado à árvore, o tronco central. João capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira, Jesus falando, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira. E todo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Então, o verdadeiro cristão, ele tem que entender que de tempos em tempos, Jesus, como um jardineiro, nos poda. Para quê? Para a gente dar mais fruto ainda. Então, está sofrendo, mas também está aprendendo, né? Está machucando, mas também está te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de espera, entendeu? Então, a luta, a prova, muitas vezes, é Deus te podando para você dar mais fruto. É Deus te podando para você galgar lugares maiores, experiências maiores e ter impactos maiores, influenciar mais pessoas, oportunidades e responsabilidades maiores. Então, primeiro, para dar fruto, tem que estar ligado ao tronco central, ao tronco principal. Estar ligado à videira, estar conectado com Cristo por meio da palavra e oração em primeiro lugar. João 14:21, Jesus diz assim, que quem ama, guarda os meus mandamentos. Aquele que tem os mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então, para dar fruto, é preciso estar conectado com Cristo, e para estar conectado com Cristo é por meio de sua palavra. Quem ama Cristo ama a sua palavra. E também por meio da oração. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu. A Bíblia nos orienta que orar para um cristão é um estilo de vida. Não é a última opção, é a única opção. Depois, o produzir fruto. Veja, não é passivo, é ativo. Você tem que produzir fruto. É você que produz. Interessante isso. Não é Deus que produz o fruto em nós. Somos nós que produzimos o fruto do Espírito. Como? Conhecendo as características do fruto e buscando todos os dias manifestar essas características em nossa vida que nos identificam com o caráter de Cristo. E aí, eu fiz aqui uma listagem que tem os 9 frutos do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Leva para a sala de aula, monta um painel, se tiver TV, passa na TV o material em PDF, leva no seu tablet, manda para o celular da meninada, entendeu? Pede para alguém fazer um painel lá com os 9 frutos do Espírito e coloca lá. Desenvolver a salvação é desenvolver esses frutos que nos identificam com Cristo todos os dias. Tá certo, meus queridos? Vamos à dinâmica. Dinâmica campo de batalha.
A ideia aqui é refletir sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, promovendo mudança de comportamento. Você vai precisar de um quadro ou uma cartolina, palavras digitadas. Então você vai digitar as 9 partes do fruto do Espírito e as 16 obras da carne que estão lá em Gálatas 5, do 22 em diante, do 19 em diante. Aí você vai precisar de uma lixeirinha, uma figura de uma casa e de uma pessoa, tá? E um rolo de fita adesiva. E meia folha de papel ofício para cada aluno. Um pedaço de folha de papel sulfite para cada aluno. Ofício ou sulfite, tanto faz. Procedimento, ler Gálatas 5 e 17. Bom, de acordo com o texto lido, você vai falar: há sempre uma batalha entre carne e espírito. Aqui estão as 16 obras da carne e as 9 partes do fruto do Espírito. A ideia é que as palavras estejam digitadas, separadas umas das outras. De um lado, você coloca lá todas as palavras do fruto do Espírito e do outro, todas as palavras do fruto das obras da carne. Bom, de maneira que simboliza ali uma oposição, né? Bom, para o cristão, é preciso desejar frutificar. E isso é preciso entender que nós estamos numa batalha. Então, a Bíblia diz em Gálatas 5,16: andai em espírito, não cumprireis a concupiscência da carne, as obras da carne, os desejos da carne. Então, quem anda em espírito não cumpre os desejos da carne, rejeita as obras da carne. Tem muita gente querendo ser santo, mas não produz o fruto do Espírito. Nós não nos santificamos tentando ignorar os desejos da carne. Nós nos santificamos produzindo o fruto do Espírito. É igual uma garrafa cheia de água suja. Como é que você limpa? Colocando água limpa. Senão não adianta. Só ficar olhando para a garrafa de água suja, ela vai continuar com água suja. Se derrubar a garrafa, ela vai ficar vazia. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a lixeira e os alunos deverão retirar ali daquele quadro, daquela lousa, da cartolina, todas as obras da carne. Pede lá para eles tirarem e jogam tudo isso no lixo. O que que permaneceu agora? Permaneceu as 9 partes do fruto do Espírito. E é isso que nós vamos manifestar diariamente, na escola, em casa, nas redes sociais, com os pais, em todos os lugares. Nós precisamos manifestar o fruto do Espírito. E aí, você vai pedir que os alunos peguem então aquela folha que você deu para eles, aquela metade daquele papel que vocês deu para eles, coloca num lugar visível as figuras de uma casa e de uma pessoa que representa a família e também representa o nosso aspecto pessoal. E aí você vai pedir que os alunos escrevam ações que precisam ser retiradas ou melhoradas, tanto em nível pessoal quanto familiar. O que há na sua vida que tem que ser tirado? Que tipo de comportamento tem que ser tirado? Escreve no papel. Que tipo de comportamento tem que ser melhorado? Escreve no papel. Então, na lixeira você vai colocar tudo aquilo que você faz, que você pratica, que tem a ver com obras da carne e que você sabe que precisa rejeitar. E no painel você vai colocar tudo aquilo que você sabe que precisa melhorar. Então, é tipo assim: eu sou desobediente, então eu vou escrever desobediência e jogar na lixeira? Não. Você vai escrever obediência e colocar no quadro. Ou seja, você precisa melhorar, aprender a ser mais obediente. Agora, mentira, não tem como melhorar a mentira, certo? Então, aí sim, mentira, escreve no papel e joga na lixeira. As obras da carne têm que ser rejeitadas, as obras do Espírito, o fruto do Espírito, ele tem que ser melhorado, porque como um fruto vem pequenininho e vai crescendo, crescendo, até ficar completamente maduro. Tá certo? Espero que você tenha gostado dessa aula. Deus abençoe sua vida, sua casa, seus alunos, ministérios, sonhos, finanças, tudo na sua vida. Um grande abraço. Até o próximo trimestre. Vamos falar sobre o livro de Provérbios. Coisa linda, maravilhosa de Jesus. Até a próxima aula. Valeu. Deus abençoe.